Olá, meninas, boa tarde. Estamos aqui com mais um Fique com Elas. Eu vou aqui começando a chamar as meninas também. Então, hoje o tema vai ser sobre métodos naturais e a gente vai falar sobre a nossa experiência com relação à gestação, parto, maternidade. Então, a gente vai começar falando sobre os métodos e, na sequência, a gente vai responder as perguntas de vocês também. Hoje a gente vai ter a participação especial da Érica Medeiros, que é minha sócia, acabou de entrar aí. Minha sócia, minha amiga, enfim, trabalha comigo já há bastante tempo, ginecologista, que segue a linha dos métodos naturais. Vamos ter também a Tatiana Magri, nutricionista, especialista em materno-infantil, e a Naara, que é obstetra. Não é isso? Uma parte importante, né, para falar é que a Érica também é mãe do Paulo Augusto e do Francisco, né? A Tatiana Mag entrou aí. A Tatiana Mag entrou aqui agora, nutricionista, mãe do Pedro. E a Naara, que já vai dar dando ok pra gente aqui, que é mãe do João Plácido e da Sofia. Vou chamar ela aqui de novo. Érica, você podia começar se apresentando, falando um pouquinho de você pra gente. Depois as meninas vão Oi, falando também. tudo bom? Vocês conseguem me ouvir bem? Tá dando pra ouvir Conseguinho? sim. Então, beleza. Bom, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Fiquei muito feliz com essa live, ainda mais porque são todas minhas amigas já há muitos anos, e principalmente a Thalia, né, que a gente se conheceu, nossa, amiga, quanto tempo? Plantão, né, amiga? Tem tempo aberto. Dando plantão. Mas enfim, né? Eu tô Bom, para puxando quem a não me Naara conhece, aqui enquanto você tá falando. para quem não me conhece, meu nome é Érica, sou ginecologista, sou formada pela Universidade Católica de Brasília e me especializei no HRC, no Hospital Regional da Ceilândia, aqui em Brasília. Sou casada, tenho há 3 anos, tenho 2 filhos lindos, o Francisco, de 2 anos e 5 meses, e o Paulo Augusto, de 3 meses, que inclusive está aqui. Quis participar da live, faltando uns 4 minutos, mas vai dar tudo desse tema aqui, então nada mais justo do que ele também dar opinião. Com certeza, com certeza. Tem que a gente vai se inventando, coloca eles em primeiro lugar e dá tudo certo. A gente conseguindo ordenar tudo direitinho, vai tudo fluindo. Tati, se você quiser ir se apresentando também, pode. Então, vou me apresentar enquanto a Que eu Nara, né, não vou consegue tentando entrar. chamar ela aqui. Tá. Eu sou a Tatiana Magri, né? Eu sou nutricionista, estou junto com a Thalia desde que a gente montou a clínica, né? Então, a gente tem uma relação muito próxima. Eu sou formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, então eu vim do Rio também para cá, né? Casei e vim para cá por conta disso, né? E toda a minha formação eu direcionei lá no FRJ, então eu fiz o mestrado lá também. Então, para quem não sabe, eu também sou mestre em nutrição. E no mestrado eu estudei praticamente a fundo, né, a questão da nutrição na fase de gestação, amamentação, a questão da programação metabólica. E foi aí que despertou minha paixão em atuar nessa área, né, de gestação e também de saúde da mulher. E aí é basicamente isso. Também eu sou nutricionista do HMIB, né? Então atualmente eu assumi lá o ambulatório de gestante de alto risco e estou muito feliz onde eu cheguei na carreira, né? É basicamente isso. Perfeito. Então, tem muita gente, né, que confunde ginecologia natural, acupuntura, óleo essencial, enfim, que confunde, né, essa abordagem com os métodos naturais. Então, explica pra gente, Érica, o que é exatamente os métodos naturais? Bom, os métodos naturais são métodos utilizados para identificar a fertilidade feminina. E identificando a fertilidade feminina, por meio das observações do que acontece com o nosso corpo, no nosso ciclo menstrual, a gente consegue saber quando está fértil, quando está infértil e programar as nossas gravidezes, né? Se a gente deseja espaçar uma gravidez da outra, se a gente não quer ter bebê agora, né?
a gente tem regras específicas dentro dos métodos naturais, com essa observação do ciclo feminino, para poder alcançar o nosso objetivo. Assim como se a gente quiser também atingir, né, o sonho de uma gravidez. Se a gente quiser engravidar, a gente pode usar os métodos naturais para adquirir essa informação. Mas métodos naturais, que é uma abreviação, né, mas são métodos naturais de percepção da fertilidade feminina. Claro, né, porque o homem ele está sempre fértil, o tempo inteiro. E a mulher não. Para quem não sabe, né, a mulher ela tem períodos de infertilidade durante o ciclo. Né? A mulher que tem um ciclo que não sofreu interferência nenhuma, claro, não está sofrendo interferência nenhuma de hormônios, ela tem os seus períodos de infertilidade, de fertilidade, depois volta à infertilidade, né? E os métodos naturais ajudam essas mulheres a perceberem isso. Tá? Não é a ginecologia natural, importante isso que a Thalia falou, né? Às vezes muita gente chega, não, eu vi que você trabalha com ginecologia natural, né? Nossa, que legal e tudo, aí vem perguntar de óleo essencial, né? Até me interesso pelo assunto, uma coisinha ou outra vai, mas eu foco mesmo, a minha especialidade são métodos naturais de percepção da fertilidade. Da fertilidade. Tá? A gente não estuda isso a fundo na faculdade, né, Thalia? Na área, quando entrar, ela vai poder falar. A aula, basicamente, é assim, tanto na faculdade quanto na residência até, né? Métodos comportamentais. Aí foi interrompido, tabelinha, e cita o método Billings e acaba misturado. E a gente não tem isso na nossa formação médica. Então, eu sempre friso muito com as minhas pacientes que chegam dos métodos naturais e chegam para mim, às vezes, frustradas, né? Porque meu médico antigo não sabia e tudo. Gente, eu não sabia. E depois que eu terminei a minha especialização, que eu fui atrás de adquirir conhecimento sobre isso, né? Tem os órgãos específicos para o médico que se interessar, se aprofundar nesse tema, que ele pode procurar, pode fazer os cursos. Então, muita coisa além, depois da residência de ginecologia, que a gente É uma faz, formação né? bem específica, né? Totalmente específica. E, assim, até um pouco chocante, porque a gente usa muito... Quando eu comecei a fazer os cursos, né, comecei a ver que era muita coisa que eu já sabia. Basicamente, interpretar o que acontece no ciclo, aquela aula, fisiologia do ciclo menstrual, lembra, amiga? Aquela dos gráficozinhos, né? Tem um monte de estrogênio, progesterona, a resposta do endométrio, e a gente estuda tudo isso. Só que usa a favor da paciente para ela atingir os objetivos dela. De uma assim, que me preencheu, né? Eu depois terminei a residência, até fiquei, para onde que eu vou, o que eu vou fazer? E isso aí, com isso eu me achei. É uma coisa que é tão simples, né? E tão linda que é o ciclo feminino, né? Ser usada para poder ajudar o casal a programar, planejar a sua família, e é usada inclusive para ajudar as mulheres a perceberem a sua saúde, né? Porque uma mulher que ovula direitinho, ela tem que estar saudável, gente. Engravidar não é fácil, não, é difícil, viu? E tem muita coisa envolvida, muita questão hormonal, a questão nutricional, não é, Tati? A gente vê muita mulher tendo aí problema de infertilidade, usando ovulatórios, ou seja, que até tem um sangramento ou outro, acha que menstruou, mas na verdade, né, nem ovulou, então fica toda desregulada e tudo. E a nutrição é muito aliada, né, aos métodos naturais também. Vou só concluir o raciocínio que a Érica falou sobre a questão nutricional, que realmente, assim, às vezes é um divisor de águas para essa mulher que está tentando
né, a uma gravidez, até mesmo pelo método natural, ou seja, se conhecer melhor, porque a gente consegue trabalhar a saúde de uma maneira geral com a alimentação. Então, assim, mudança, às vezes, comportamental, de hábito alimentar, é o ponto-chave, às vezes, do tratamento, né? Do acompanhamento para que tudo dê certo. Então, não negligenciem isso, porque é muito importante, sim. E, Érica, eu só queria te fazer uma pergunta. Na verdade, assim, até eu mesma que tenho zero conhecimento dessa parte, né? Até porque não sou católica, sou de outra religião, mas enfim, isso é outra questão. Mas o método natural é basicamente só a tabelinha ou tem mais coisa além disso? E dá certo, assim, é possível a mulher com um método natural ter realmente conseguir evitar uma gravidez? Então, como é que é? Conta aí pra gente, por exemplo, pra mim que não entendo nada. Excelente pergunta, porque a gente fica achando, né, que o método natural é a tabelinha, que a gente estudou na faculdade como método do ritmo. E muita gente, mas assim, muita gente acha que é só tabelinha. Na verdade, o que acontece? A tabelinha, que é o método do ritmo, é um dos métodos naturais, natural, né? Métodos naturais são vários. Tem vários métodos que a gente pode utilizar para perceber a nossa fertilidade e também para planejar as gravidezes sem usar hormônios, sem usar anticoncepcional, sem usar nada artificial, né? Nem DIU, nem camisinha, nada. Mas é o pior que eu digo, porque coloca as mulheres assim numa caixinha, né? É como se toda mulher tivesse o ciclo regular, com de 25 dias de ciclo, né? Ou às vezes até só 28 dias de ciclo, e considerando que a ovulação vai ocorrer num período específico. Quando a gente sabe que não. E a ovulação ela depende de vários fatores para acontecer, de uma regulação hormonal muito delicada e às vezes até algum estresse que a gente passou, alguma coisa, algo na alimentação pode deixar essa ovulação para mais ou para mais. Então, o que acontece? Se a gente usa, que na verdade o método dos aplicativos, às vezes marca assim, aí você marca quando você menstrua, o dia que começou, o dia que terminou, e aí o aplicativo te diz que você está fértil ou não. Gente, é um método natural, mas é o pior deles, tá? O método natural que eu mais gosto é o método Billings, que é um método de ovulação. Dentro dos métodos naturais, né, que nós temos tabelinha, nós temos os métodos de ovulação, que tem o método Billings, o método Creighton, tem o método sintotérmico, tem também outros métodos naturais, como as fitas de LH, que algumas pessoas já devem conhecer, tem o método da temperatura, tudo isso, gente, é método natural. E alguns são mais eficazes, outros menos. O mais eficaz deles, né, eu sou especializada no método Billings, né? O Billings, ele tem a eficácia dele certificada, né, publicada em artigos, em revistas leigas, inclusive, e com taxas de falha de até 0,3%. Então, tem taxas de sucesso altíssimas. Mas você tem que fazer da forma como ele foi descrito, né? Também não basta fazer da sua cabeça, ou então falar, fiz lá um curso na igreja e tudo, e acho que tô Precisa da ajuda de um profissional, né, Érica? Precisa da ajuda de um profissional, tá? Existem casais que conseguem, depois de um tempo, fazer alinhamento direitinho, conseguem seguir sozinhos? Conseguem, porque é um método simples. Mas para começar, não inventa, gente. Não começa da sua cabeça. Procura um profissional certificado e faz tudo direitinho. Beleza? Perfeito, perfeito. Enquanto isso, Érica, você podia responder uma pergunta minha, né? Porque eu vejo assim que é uma linha diferente realmente do que eu sigo, né? E que muitas mulheres que seguem a linha que você orienta têm muitos filhos. Então, assim, como é essa questão? Então, a pergunta que eu fiz para você
foi porque realmente eu percebo que existe muitas mulheres que seguem esses métodos têm muitos filhos. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Muito interessante também você falar sobre isso, porque existe essa percepção, né? Isso é uma realidade e tem duas causas. O que acontece? Muita gente vai fazer método natural achando da própria cabeça, sem acompanhamento e sem saber direito o que está fazendo, né? Então acaba caindo, aumentando muito a taxa de falha. Então não dá, ou então vai fazer pelo aplicativo do celular, ou vai fazer para uma palestra de 1 hora, de meia hora que ouviu e não vai dar certo. Tá? E também tem aqueles casais que seguem tudo direitinho, que têm o conhecimento, que tem um instrutor certificado, que tem a disciplina. Mas o que acontece? Quando a gente começa a realmente praticar os métodos naturais, começa a enxergar o nosso corpo, enxergar o nosso ciclo, e começa a praticar isso no casamento, né? Porque eu digo, o método natural não é só da mulher, é do casal. O homem também faz junto com a mulher, né? E o método natural, ele estimula esse respeito mútuo, né? A mulher respeitar o seu ciclo e o homem também respeitar o corpo da mulher, respeitar de forma integral a sua esposa, né? Inclusive o período que ela tá para ter relação sexual e o período que não, o período ganhar uns carinhos, um beijinho no rosto, né? Que a gente chama Então, de abstinência, mas é abstinência de uma parte, né? Não precisa ser abstinência de tudo, não é isso? abstinência de carinho, gente, pode namorar, né? Pode dar beijo na boca, pode fazer um jantar romântico, assistir Netflix, né? Vai ler um livro junto. Inclusive, eu tenho até um post sobre isso, né? Vamos ser criativo. Casamento é muito, né? E o que acontece com esses casais que levam isso tão a fundo, né? A gente começa a perceber os filhos de uma forma diferente, né? Com que vem sendo comum. Assim, porque filho lá dos desafios da maternidade, tudo é desafiante, mas filho não impede a gente, não impede nem de fazer live. Olha aqui. Outra pergunta também que apareceu, Érica, foi o seguinte: e com relação à infecção sexualmente transmissível, como que você orienta essas pacientes? Como que é essa abordagem, né, com relação à transmissão de doenças? Tá. Então, como eu falei no início da live, o método natural, né, é totalmente natural, né? Para você fazer o método, por exemplo, método Billings mesmo, do jeito que ele deve ser feito e do jeito que ele foi publicado nas revistas, né, científicas, tudo, não tem nenhum método artificial junto, então não tem nem camisinha, tá? Então, o método natural, ele vai prevenir doença sexualmente transmissível com a fidelidade do casal, né? Então, assim, como eu falei, o método natural ele não é só da mulher, ele é o método do casal. Então, não adianta pegar o método natural e sair para balada no período infértil, né? Não é, o método natural ele não é feito assim, né? Ele exige uma conversa entre o casal, o companheirismo, a parceria mesmo, tá? E, lógico, fidelidade, tá? Eu digo, o método natural ele previne doença sexualmente transmissível porque o casal ele só faz sexo ali, né? É marido e esposa, tá? Então, isso é bem importante. Tá? Se a pessoa ela não tiver condições, né, de ter essa questão da fidelidade, né, precisa ser reavaliado. Entendi. Mas agora eu lembrei, aproveitando que você estava aumentando aí, como é que funciona? É uma dúvida muito grande das pessoas. Como é que funciona? Se dá ou não para usar métodos naturais durante a amamentação? Que teoricamente não tem ciclo, não tem menstruação durante os primeiros meses. Como é que funciona isso? Estou usando, inclusive, né? Durante a amamentação do Francisco,
e até depois que parei a amamentação também, estou usando agora. E existem regras também no método Billings, que é o que eu faço. Tem as regrinhas certas para o período pré-ovulatório, para o período ovulatório e para o período pós-ovulatório. Tá? E a amamentação, acontece, né? A mulher, ela ganhou o neném. E ela vai ficar esperando a ovulação, depois da ovulação vem a menstruação. Então tá aí a grande também, não menstruei ainda, não tô fértil. Gente, peraí, se você não lembrar que a ovulação vem antes da menstruação, você não vai nem menstruar, né? Vai engravidar de novo. Então lembra disso. A ovulação vem antes da menstruação. Então você vai fazer as suas observações, vai observar o seu ciclo, como você estivesse naquelas primeiras semanas, logo depois da menstruação, né? O que é a menstruação? É um reset, zera tudo, né? Endométrio limpo, progesterona baixa, estrogênio baixo. Então, pós-parto também, útero limpo, tudo lá embaixo. E o corpo tentando restabelecer, né, o eixo, hipotálamo, hipófise, ovário, endométrio, e eu até digo mais, hipotálamo, hipófise, ovário, endométrio, colo do útero, porque o muco que a gente observa no método Billings, né, ele vem do colo do útero, e ele responde aos níveis de estrogênio e progesterona. Por isso que é um científico, um método eficaz, e ele observa o ciclo da mulher, porque ele responde diretamente aos níveis de estrogênio e progesterona. Tá? Mas voltando, então, a mulher, no período da amamentação, no período de pós-parto, ela está esperando a ovulação dela acontecer. Então, o que ela vai fazer as observações como uma mulher que tem um ciclo normal, mas que está ali no período pós-menstruação esperando ovular. Só que em vez de fazer essa regra, né, durante alguns dias, normalmente são 2 semanas, para a maioria das mulheres, vai fazer isso vários meses. Tá? Então, é importante ter isso em mente. Na mulher que está amamentando, na mulher que tem ovário policístico, por exemplo, que tem um ciclo muito irregular, ou qualquer outra disfunção hormonal. Tá? O método natural é isso. A mulher observa o seu corpo, os seus hormônios. Não sei se ficou claro. Não, ficou. Ficou sim, E aí, ficou sim. aproveitando já a deixa que você falou, eu também queria fazer outra pergunta seguida, daquelas. Demorei para entrar, mas quando entro também já tô... Manda ver aí, manda ver. E que em relação ao que você falou, e quando a paciente já tem o ciclo irregular, mesmo se não está amamentando, vamos supor, ela tem uma síndrome do ovário policístico, ou é natural dela mesmo ter aqueles ciclos irregulares, dá para fazer o método natural? Quais são as observações maiores que tem que ser feita? Não só dá, como deve. Fazendo o método natural, eu tenho pacientes que são virgens e fazem o método natural justamente por isso, porque tem um ovário policístico, ou tem alguma irregularidade menstrual que a gente ainda não conseguiu fazer, que ainda não tinha conseguido fazer o diagnóstico, e com a observação do método natural, ela fazendo as anotações nos gráficos, a gente consegue chegar a um diagnóstico e estabelecer um tratamento para isso. Tá? Então, a mulher que tem irregularidade menstrual, olha, meu ciclo não é certo, eu nunca sei quando eu vou menstruar, eu estou há 3 meses sem menstruar. Então, o método natural é para você sim. Tá? É para essa mulher que tem o ciclo irregular, porque permite uma eficácia, sim, tá? Dá para fazer o método para adiar uma gestação tendo ciclo irregular e, inclusive, dá para a gente monitorizar esse ciclo e diagnosticar o que está acontecendo de errado com ele. Perfeito. E assim, Érica, conta pra gente como é que funciona a consulta, porque teve uma que mandou aqui na minha caixinha perguntando justamente isso. A consulta é normal de ginecologia ou é um acompanhamento? É com a médica que faz? Então, teve essa questão também. A consulta é praticamente impossível de ser feita em menos de 1 hora. Tá? Então, a diferença da consulta baseada nos métodos naturais, consulta mais longa. Então, eu sempre peço para os pacientes reservem um tempinho na agenda de vocês, porque
vai ser longa, né? A gente precisa fazer uma análise global, né, dessa paciente, até da vida conjugal dela. Então, e quem não tem conhecimento sobre os métodos naturais, eu também vou apresentar, né? Não só o método Billings, mas também todos os outros métodos naturais, tirar dúvidas, né? Então tem a consulta de 1 hora, retorno, e às vezes até precisa de mais. Então, a grande diferença da consulta é essa, né? E acho que veio até uma pergunta aqui sobre se eu trabalho, né, com outros métodos, os métodos artificiais, né? E eu recebi também. eu me encantei pelos métodos naturais, conheci, me aprofundei, eu abandonei completamente os métodos artificiais. Em primeiro lugar, porque eu não vejo mais sentido. Não vejo sentido mesmo, gente. Dá para tratar tudo com os métodos naturais e me preencheu. E tem preenchido as minhas pacientes também, né? Serve. É eficaz, ajuda a diagnosticar problemas, a tratar problemas, não tem efeitos colaterais, né? É aceita em todas as religiões, né? E o segundo motivo também é pela minha religião, né? Eu sou católica de verdade, né? E para quem lê os documentos da igreja e tudo, né? Não são permitidos métodos artificiais por vários motivos. Acho que não cabe entrar nesses motivos aqui agora, mas se alguém quiser ir lá no meu Insta, a gente pode conversar sobre isso. A Erika tem também. muito material sobre isso, o Insta dela é muito bom, realmente. Então, na realidade, não é uma linha de contracepção, né? É um estilo de vida, é outra linha, né, de vida e a forma que você aborda os seus pacientes. É isso, Erika? Que usa, né, como método contraceptivo. Sim, tem gente, inclusive a Nara falou, tem gente que nem é católico, né, ou não tem religião nenhuma e usa o método natural. Ok, o método natural é para todo mundo, né? Quando diz que ele aceita em todas mesmo, né? Não tem nenhuma que condene os métodos naturais. Então tem gente que usa sim como método contraceptivo. Inclusive conheço casais que usaram método Billings durante toda uma vida e tiveram 2 filhos, sem usar nenhum método artificial, só um método natural, né? Então tem gente que usa como método contraceptivo. Eu não uso, porque, gente, dá para evitar um negocinho desse? Dá para evitar isso? A minha internet que vai alterar agora, rapidinho. Tá certo. Ó, a próxima pergunta também era, acho que você já respondeu, que é se dá para fazer solteira, se dá para fazer esse método solteira. Dá para fazer o método solteiro, né? Inclusive eu tenho pacientes que estão para casar ou ainda nem casaram e querem conhecer o seu ciclo, né? Só que o que não dá é para fazer solteira e, como eu falei, né? E para me e vamos lá, vamos no período infértil, né? Não é assim. Tá? Entendi, não perfeito. Vai... Entendi perfeitamente. Teve mais alguma pergunta que você recebeu, Nara? Teve mais alguma coisinha que você quer perguntar? Que eu queria também abordar a questão da experiência de maternidade, né? Então, sobre a consulta ser diferente da ginecológica, você já falou. Acho que as outras perguntas você acabou respondendo já na explicação, né? Já acabou respondendo na explicação. Assim, eu quis trazer essa live com vocês, né? Porque a gente se conhece dentro e fora da profissão, né? E o que eu vejo muito é que a maternidade é um desafio para todo mundo. Então, foi um desafio para mim, eu sou GO, foi muito difícil. Então, eu queria cesariana desde o início. Na época, antes eu fazia obstetrícia, fazia parto normal, fazia parto natural, hoje não faço mais, mas eu queria cesariana e as pessoas tiveram muita dificuldade de entender isso. Eu tive muitas críticas por isso, porque eu botei a Melissa na creche, ela foi logo de início. A amamentação foi muito difícil também, então vários desafios. Eu queria saber se vocês teriam alguma questão também para pontuar em relação a isso.
Eu acho que desafio sempre tem, né? Eu acho que viver é um desafio. Se você não está tendo desafio, seja na maternidade, seja na vida conjugal, seja na sua vida profissional, você não está vivendo, né? Não quer brincar no 10 pro play, tipo isso. Então, eu acho que todo mundo vai ter desafios, e esses desafios, eles mudam, né, de lugar, de casa, dependendo de todo mundo. E o que eu sempre falo é isso, eu acho que a gente tem que seguir o nosso coração, igual você falou, era aquilo que você queria, era o tipo de parto que você queria, era a melhor estrutura para sua família, colocar sua filha na creche, então é isso. Então eu sempre falo isso, eu estou fazendo algo para a minha família, algo para os meus filhos, por mais que talvez sejam críticas, mas assim, com o coração tranquilo que aquilo é o melhor, que eu tô enxergando que é o melhor para minha família no momento, né? É, Porque eu, nada é um uhum, conto de fadas para todo é, mundo, e às vezes o que foi um desafio para você, não foi para mim, mas foi para outra, e nisso vai. é. Assim, com relação ao acompanhamento da gestação, né, e acho que uma coisa que foi muito importante para mim, porque um dos medos que eu tinha era com relação a ganhar muito peso, por mais que isso pareça uma coisa boba, parece que, assim, muitas mulheres pensam isso também, né, de ganhar muito peso na Exato. gestação e depois como vai ficar. Então, o acompanhamento nutricional também teve um peso muito forte para mim, né, a questão do meu parto, né, por ter sido realmente a equipe que eu confiava, né, um profissional muito boa Uhum. que fez meu parto, proximidade, acolhimento e tudo mais. E o pós-parto foi desafiador, porque a amamentação foi terrível. Então eu tinha fissuras, eu chorava muito. E eu já, a Érica é minha amiga, a gente realmente está junto 100%, mas a gente tem essa visão diferente em relação a essa questão. Então eu realmente, desde antes de ter filho, já queria ter uma filha só. Então eu vejo muita culpa, culpa porque também tem a questão do trabalho. Então no meu caso eu não me sinto culpada em trabalhar. Desde que a Melissa nasceu, eu falo com ela do meu trabalho, eu exponho a questão do meu trabalho e eu percebo alguns olhares na hora que eu falo isso, porque a pessoa pensa assim, poxa, mas você não se sente culpada? Então eu acabo me sentindo culpada porque eu não me sinto culpada de abrir mão de De algumas estar coisas sentindo, pelo trabalho. Então é uma bola de tipo neve sem isso. fim, né? Enfim. Então eu não sei, assim, acho que cada um acaba tendo um desafio, né? A Tati que Com entrou aí, acho certeza. que quer falar alguma Eu coisa sobre tava, isso. eu saí, né, para esse negócio da instabilidade da internet, mas fiquei acompanhando aqui vocês e vi, né, sobre essa questão do parto que a Thalia tocou, né, sobre a questão do parto natural, parto cesárea. Eu tinha muito medo do parto, então, assim, eu conversava com a minha médica durante o pré-natal, então, assim, para mim era uma pessoa muito próxima, então, assim, eu tinha muita confiança de me abrir determinados medos, né, que às vezes a gente tem essa certa segurança com um profissional que acompanha, mas é importantíssimo você se sentir segura, se sentir assim, que você pode falar exatamente quais são os seus medos. Porque a gente que é paciente, né? Eu não sou médica igual vocês, né? Então, assim, eu sou paciente, a gente fica com determinados medos, né? Então, assim, poder falar isso abertamente é muito importante. Eu tinha muito medo do parto, gente, era assim, um medo de deitar na cama e cada semana que passava da gestação, meu Deus do céu, será que eu vou ter cesárea? Será que eu vou decidir parto normal? E eu não sabia o que eu queria. Tipo assim, então, o que for melhor para o Pedro? Então, eu deixava meio que para ele decidir e, na verdade, eu não decidia. Quando foi no final, eu falei assim, então vai. Aí eu acho que o medo era tanto que eu decidi por cesárea. E, assim, as pessoas julgam muito, né? As mulheres que, de repente, decidem por cesárea. Então, assim, eu acompanho muita gestante, eu falo abertamente para as meninas que me perguntam que eu fiz cesárea, não me arrependo e penso em ter mais um filho, penso que vai ser cesárea também. E acho lindo o parto normal, mas, assim, não é para mim. Então, né? E a gente não deve ser julgada por isso. Então, quem decide ter parto normal, parabéns por isso, é uma decisão linda, é um parto lindo, mas quem decide ser cesárea também, a mulher também pode ser protagonista do seu parto, mesmo fazendo uma cesárea, independentemente do motivo. Se foi uma cesárea agendada por desejo da mulher, ou se foi uma cesárea por necessidade médica, né? Enfim, por alguma indicação. Então, a mulher não deve ser julgada e a gente tem o direito de escolher. Eu cheguei a essa conclusão, então a gente tem o direito de escolher e ninguém é menos mãe ou mais mãe em função do tipo de parto que escolheu, gente. Com Isso é a certeza. maior, entre aspas, besteira que estão tentando colocar na cabeça das mulheres. E não existe. Eu falo isso por mim, assim, né? Porque a gente sofre muito disso. Então, assim, o medo do parto era algo muito real para mim, mas que no dia do parto isso praticamente desapareceu, porque foi mágico, eram pessoas maravilhosas que estavam me acompanhando. E que, assim, quando eu vi
já estava nascendo e foi mágico, assim. Então, foi perfeito. Acho que o próximo que eu tivesse, assim, pretendo ter mais um, não sei se vai acontecer, mas deixo nas mãos de Deus e tenho certeza que vai ser tão bom quanto. Com certeza. Mas é. E aí, e você, Érica, o que você diz desses aspectos, né, de maternidade? Para mim foi um divisor de água. A Érica antes de ser mãe, a Érica depois de ser mãe. Completamente, né? E foi até de uma forma muito abrupta, né? O parto é isso, né? Nasce a criança lá e aí, de repente, tem que nascer a mãe, né? E é desafiador, mas é igual a Ana falou, gente, se não está sendo desafiador, tá errado, né? Quanta coisa que a gente não passa que é desafiadora, né? Poxa vida, faculdade de medicina é difícil e a gente não desistiu, né? Faculdade de nutrição, no caso da né? Residência é difícil, poxa, e não desistiu? Casamento também é difícil. É difícil, gente, é difícil. Mas é aí que tá. Se é difícil, é porque vale a pena, né? Que muito custe o que muito vale. Então, eu tenho sempre em mente isso, né? Tenho sempre em mente essa frase. Até nas madrugadas aí, caindo de sono, ou na amamentação, cheia de fissura, né? Abre muito. Eu tive um pouquinho no do Francisco, e bastante agora, né? E só em mente isso. É justo que muito custe o que muito vale. Se está custando muito, é porque vale muito também, né? E tive desafio na profissão, né? Desde que o Francisco nasceu, e minha carga horária de trabalho. Não parei de trabalhar, mas reduzi bastante, até porque eu quero estar presente na vida dele, né? Inclusive, as minhas pacientes sabem que se em algum momento, assim, precisar o Francisco, o Paulo Augusto, em primeiro, né? Vai ser eles, né? Minhas pacientes têm autoestima suficiente para saber disso. Elas estão em segundo lugar, que em primeiro lugar está vindo a minha família. Foi uma escolha que eu fiz, né? E até para deixar muito, muito bem ordenado, né? Tive muito isso em mente, que tem outros ginecologistas que tratam de métodos naturais, nem tanto. Somos poucos, infelizmente. Mas a mãe do Francisco e Paulo Augusto no mundo inteiro, né? E eu tento sempre me lembrar disso, né? Porque às vezes vem as angústias, vem a culpa vem sempre, cara, sempre. Culpa e maternidade não precisa ser nem duas palavras distintas, né? São sinônimos praticamente. É verdade. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Cabeça, né? Também não pode deixar muita culpa, sentar, né? Quando a culpa embora. É verdade. Eu Assim, a culpa né, de alguma coisa fazer um ajuste, mas também não vão ficar neuróticos com isso. Vocês falaram na questão da culpa, assim, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar a mim todo dia, né? Já tive algumas conversas com a Thalia, até mesmo com a Thalia sobre isso, né? Assim, proximidade, na questão de que a gente, né? Porque às vezes Amizade. não sente culpa por não sentir culpa, né? Enquanto eu já sinto culpa por estar trabalhando, enfim, né? Então, assim, hoje eu estou numa posição na minha carreira que eu sempre sonhei estar, então, quando eu estava no final da gravidez, fui nomeada no concurso da secretaria, estou no hospital onde eu passava para ali, falar, nossa, é aqui que eu quero trabalhar, quando estou chamada no concurso, tô atuando onde eu queria. Então, assim, eu cheguei onde muita gente sonha em chegar na carreira, né? E na carreira como nutricionista, no meu caso, na minha área. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um filho, que era meu sonho, era ser mãe, e eu me sinto culpada, às vezes, de sair de casa para trabalhar e deixar o meu filho, que seja em casa, não tá sozinho, ele tá ou com meu marido, ou tá com, né, a menina que me ajuda aqui em casa, ou tá na escola, né, tá na creche. Mas, ao mesmo tempo, nossa, mas eu sou a mãe, quem tinha que estar com ele sou eu, né? Mas, ao mesmo tempo, eu amo o meu trabalho. Então, assim, eu fico naquele dilema diário, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, como a Nara falou, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, acho que é algo que cada mulher lida de uma maneira diferente. Eu tenho essa dificuldade.
ainda estou trabalhando muito isso dentro de mim, então, assim, muita conversa, muita análise interna, né? Muita leitura também, muitos livros ajudam, muito autoconhecimento também, para você poder saber lidar com isso também é importante. E acho que é isso, né? A gente saber lidar, e a maternidade é linda, e eu acho que é um aprendizado, um amadurecimento pessoal enorme, assim, né? Igual a Érica falou, que é uma mulher antes e depois de ter se tornado mãe, acho que para cada uma de nós aqui também é a mesma coisa, né? A gente amadurece como pessoa, amadurece como profissional, amadurece como mulher, amadurece o casal, enfim, né? Então é uma mudança em todos os sentidos. Acho que é isso. Uma coisa que eu costumo conversar também muito com a Clarissa, né, que é psicóloga, a nossa equipe também, a gestação pipoca muita coisa, né? Então, no momento da gestação, essa parte do homem, acho que a Érica vai poder falar melhor do que eu, inclusive, mas a parte, na gestação, a hora que a barriga começa a aparecer, né, os conflitos aparecem, questões relacionadas a relacionamentos como um todo. Então, eu estou falando de marido, você questionar pais, né, e quais comportamentos você quer fazer igual, quais comportamentos não, as críticas que começam a vir de todos os lados, familiares, amigos, as pessoas próximas, porque são as pessoas que têm maior proximidade com você e têm aquela oportunidade também de falar, né, o que pensa. Então, eu comecei a fazer terapia durante a minha gestação, e foi uma coisa que me ajudou muito, tanto para eu entender, né, o que eu estava sentindo, como para eu poder também lidar com as outras pessoas que estavam próximas a mim. Então, a terapia também foi uma coisa muito, muito importante. Eu queria até que a Érica comentasse sobre essa questão do pós-parto relacionada ao homem, né? Que eu já tive conversas com ela sobre isso, e ela comenta sobre isso também. É bem desafiador, né? É desafiador para a gente, se a maternidade é essa reviravolta, né? Pela parte hormonal, sim, bem, muito importante. Nosso corpo todo muda. A gente literalmente dá o nosso sangue, né? Tanto na gestação quanto e entrega o nosso corpo também. E para o homem também é complicado, né? É uma reviravolta. Ele antes não era pai, agora é pai, né? Era só marido, agora é marido, profissional, chefe e pai. Então, isso também é complicado. E muitas vezes o olhar volta muito para a mulher, né? O olhar volta muito para o bebê, né? Sempre. Algumas mulheres, né, que se sentem esquecidas e tudo, né? Aquela solidão pós-parto. Mas dado, né? Fala-se muito, até nas redes sociais, sobre rede de apoio materno, do pós-parto, mas fala-se muito pouco disso, da parte dos homens. Então, eu defendo muito que a gente também tenha cuidado dos nossos homens, né? Até porque, bom, no meu primeiro pós-parto, eu tive depressão pós-parto, né? Uma clínica mesmo, né? De tratamento medicamentoso, de terapia, durou muito tempo, então até me deu um trauma muito grande. Eu demorei para engravidar de novo. Algumas pessoas acham que eu não demorei, mas assim, para mim, na minha linha temporal, acho que eu demorei para engravidar, porque tinha esse trauma do puerpério. E eu esqueci completamente da minha outra parte, da minha carne, que é o meu marido, né? Ele também estava passando por um processo de reviravolta na vida dele, e às vezes eu não entendia isso. Então, a gente, às vezes, falta com empatia, né? E aí acaba virando um ciclo vicioso. Falta empatia nossa em relação a eles, aí eles relação a gente, e aí fica. E eu vejo isso muito no consultório também, né? E acaba virando uma para quebrar e isso foi uma esse ciclo, coisa que também impactou muito. Eu hoje, como eu falei, não faço mais obstetrícia. As pacientes que eu atendo, as minhas pacientes que engravidam, eu mando para a Nara, mando também para a Fernanda, né, para a Marcele. Agora, mudou depois que eu tive filho, porque eu me lembro, em pós-parto, quando eu estava com as fissuras, e eu com aquela dor imensa, eu chorava muito, isso me traumatizou de forma muito intensa, assim.
Hoje eu tenho um pouco de dificuldade, inclusive, quando eu vejo uma pessoa amamentando, eu fico assim, eu lembro ainda dessa angústia, é uma coisa difícil para mim. Então eu realmente percebi que eu não era mais uma pessoa adequada para continuar acompanhando a parte de obstetrícia por questões pessoais, né? E até assim, o que eu ia falar com relação a isso é que antes de eu ter filho, eu não me preocupava tanto. Eu perguntava sobre como ela estava em casa, eu perguntava a relação do marido, mas eu não entendia, né, essas questões todas e essas dinâmicas a ponto de perguntar de forma tão direta. Então, eu acho que hoje, né, a Nara, enfim, tem os filhos. Eu não estou dizendo que o médico tem que ter um infarto para tratar de infarto, não é isso. Mas eu acho que com relação Mas a muda. esse aspecto mudou muito. Hoje, quando eu sei de alguém que vai Pra mim bebê e tudo, eu também. já mando. Se eu tenho intimidade, eu já mando mensagem de outro jeito. Eu E já é penso outras engraçado coisas. isso, porque igual, né, todas vocês falaram que a maternidade mudou muito, e realmente muda, não tem como falar, vou nem entrar nesse como pessoa, como Nara, como ser humano, como filha, como neta, como esposa, muda tudo. Mas falando da parte profissional, foi um divisor de águas realmente, né? Porque, vocês lembram, antes de eu ter filho, eu teoricamente me dedicava muito mais à ginecologia, né? A Thalia, lembra que a Thalia era minha parceira de cirurgias, a gente fazia cirurgia ginecológica, eu fiz mais cursos baseados na ginecologia, e eu acabava fazendo obstetrícia de uma paciente ou outra, que já era minha. E depois que eu tive filho, a gestação em si, o meu parto, tudo que eu passei, isso modificou tanto na minha vida que eu falei, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Aí eu até brinco, já que eu não posso ter 10 filhos, 20, como eu gostaria, afinal, né? Eu pelo menos curto a gravidez das minhas pacientes, eu curto o parto delas. Então, para mim foi ao contrário, apesar que a obstetrícia é um ramo da ginecologia obstetrícia muito mais difícil, no sentido de disponibilidade, então às vezes eu tenho que deixar meus filhos de madrugada, meus filhos são pequenos, então eu tenho que ter toda essa rede de apoio maior, seja do meu marido, da minha babá, de ter mais disponibilidade nesse sentido de ajudar. Eu me senti muito mais encantada em trabalhar na obstetrícia depois que fui mãe. Por mais que eu queria diminuir o meu ritmo, mas eu fui chamada e conquistada pela obstetrícia justamente por isso. Agora, antes, óbvio, eu curtia, gostava, mas agora é meio que a Thalia falou, a gente sente aquela dor, a gente sente aquela emoção, a gente sente aquela vitória, a gente sente aquela coisa, então ficou muito mais gostoso para mim trabalhar com isso. Eu vou até fazer um relato que aconteceu comigo basicamente a mesma coisa que vocês, né? Então, eu sou nutricionista. Quando as pessoas veem o nutricionista na frente, a primeira coisa que pensam, né? Ou que ele vai trabalhar com emagrecimento, alguma coisa assim. Mas eu me apaixonei pela área de materno-infantil e por que gestante, né? Acho que assim, eu já gostava antes, por conta do mestrado, mas eu tinha aquela visão técnica, igual a Thalia falou, às vezes uma orientação que a gente não dá de um jeito, né? Depois que a gente vira mãe, ou passa por aquela experiência, a gente muda. Introdução alimentar, né? Introdução alimentar. Nossa. Exatamente, mas acho que a gestação em si, foi o que você falou um pouquinho antes, né? A questão emocional da mulher, que você até citou que fez terapia, foi na gestação que você começou. Eu comecei a identificar um monte de coisa que acontece na vida da mulher e como que isso diretamente influencia na alimentação dela. Então, assim, não basta nós... Então, é uma sensibilidade que eu fui percebendo, assim, pelo fato de ter passado pela gestação, pelo fato de já ser mãe, né? Isso me ajudou a perceber isso e aumentar ainda mais o amor que eu sinto por ajudar essas mulheres que estão passando por isso. Porque a gente precisa, né, lidar, ouvir, né, estar atenta ao que ela está passando, aquelas angústias, para poder conseguir orientar, né? Então, assim, isso para mim, foi assim, algo que mudou muito. Então, assim, ter passado pela gestação, ser mãe, isso aumentou ainda mais e me fez decidir que era com isso, basicamente, que eu queria me dedicar. Então, às vezes as pessoas acham estranho. Nossa, mas você é nutricionista, você trabalha com gestante? Como assim? Porque assim, né? Eu acho que é a forma como eu tenho de transparecer, enfim, todo o amor que eu tenho pela profissão, pelo carinho que eu tenho, e até mesmo para poder ajudar as mulheres numa fase tão sensível da vida delas. Porque não basta só você
às vezes o nutricionista é visto como uma certa crítica, né? Tipo assim, não pode comer isso, só pode comer aquilo. No café da manhã você vai comer isso, no almoço você só pode comer aquilo. Mas e a mulher como um todo, né? Como é que ela está vista? Como é que é o relacionamento dela? Né? Tem alguns momentos que existem, tudo envolve alimentação, gente. Então, se a gente pensa festa, a gente pensa em união, tem comida no meio, né? Então, assim, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa ter esse olhar mais global, né? E olhar essa mulher como um todo. Então, foi isso que, acho que é esse que está sendo o divisor de águas agora, assim. E é por isso que, enfim, mas é isso. Muito bom. Eu tô ouvindo vocês falarem, eu fiquei pensando Foi. assim nessa questão. Oi, tá ouvindo? Tá dando pra ouvir? Aham. Com relação a escolhas, né? Porque eu converso muito isso com os alunos de medicina, no sentido de que a gente tem que tomar a decisão da carreira que a gente vai seguir antes direito de conhecer tudo, né? A gente tem que tomar a decisão quando é medicina da especialidade. Em alguns momentos na vida pessoal a gente vai tomar a decisão do casamento. Eu vou orar para que Deus dê pela minha religião, é assim que eu entendo, eu vou orar para saber o direcionamento que eu vou ter, mas eu vejo que assim, a gente tem que tomar muitas decisões, né? E agora, enfim, eu tô com 36 anos ainda, muita coisa vai mudar, mas eu vejo a importância que tem, né, com relação a casamento, inclusive, da gente conseguir alinhar a pessoa que a gente escolhe para viver com a gente ao propósito nosso de vida. Porque eu sou mais médica do que mãe, esposa, eu sou mais médica do que todas as outras coisas. E eu tenho um marido que entendeu isso e valorizou isso, né? Então, como qualquer outro casamento, eu também tenho questões em relação a isso, e hoje eu vejo que teria sido muito difícil eu ter um outro homem ao meu lado que tivesse tão assim, hoje ele é minha grande dupla nesse sentido. Então, ele é a pessoa que me apoia nisso. Então, para outra mulher, talvez não servisse. Talvez fosse ser uma cobrança em relação ao trabalho e talvez esperasse dele outras atitudes em relação à família, né? E eu vejo que esse é o ponto mais importante para mim. E eu espero que um dia a Melissa entenda isso, né? Quando ela ouvir eu dizer isso, que eu sou mais médica do que mãe, não quer dizer que eu não a amo, né? Eu a amo profundamente, daria minha vida por ela. Como eu também dou minha vida pelo meu trabalho. Acho que é mais ou menos por aí. E acho que cada um sente esse sofrimento, né? Por algum aspecto. Mas tem uma frase, amiga, que eu escutei de uma época de uma terapeuta. Eu fiz terapia um pouco na época, no final da gestão de um plástico, mas aí a correria do dia a dia acabei, é uma coisa que eu gostaria de voltar. E eu lembro que ela falou isso, né? Óbvio que vai muito da religião da pessoa, mas aquilo encaixou para a minha religião. Que ela fala assim: o seu filho, ele foi escolhido para nascer para você. Ele escolheu o pai que ele queria ter, ele escolheu a mãe que queria ter. Então, ele precisa das suas qualidades para ele evoluir, para ele crescer, e ele precisa dos seus defeitos, porque os seus defeitos também vai fazer ele crescer como pessoa, também vai fazer ele evoluir como ser humano. Então, a família de vocês foi escolhida por Deus e vocês se precisam nas suas qualidades, nos seus defeitos, nas suas vitórias, nas suas derrotas, porque é isso que vai transformar vocês. E isso fica um mantra na minha cabeça. Quando acontece a coisa, minha filha veio para mim, ela sabia que eu precisava. Porque vocês vão ver, a minha filha já é mais velha um pouquinho da de vocês, e ela já questiona, né? Porque igual a idade do João, é tranquilo. E eu já falo, por que você vai trabalhar, mamãe? Aí eu falo, porque vai ter uma mamãe que vai nascer neném, mamãe precisa cuidar dela. Mas não existe outra mulher que pode ajudar essa mamãe a ter neném, tem que ser você. Ela fala desse jeito, já questiona. Ela chega, mas de novo você vai trabalhar? Hoje eu queria que você passasse a tarde para mim. Então, vai ficando mais desafiador, porque é difícil, a gente tem que explicar para ela. Eu não posso falar que minha profissão é importante, que eu gosto do que eu faço, para ela se sentir orgulho de mim como profissional, e ao mesmo tempo não deixar ela de lado, de saber que ela é muito importante para mim, né? Então, vocês vão ver, os níveis vão aumentando. Perfeito. Érica, você queria comentar alguma coisa a mais sobre a questão dos métodos, sobre, enfim, alguma questão? A gente já vai encerrar. Uhum. Não, porque a gente estava, cada uma teve esse remodelamento, né, em relação à obstetrícia.
Patrícia, né, a Tati, para nutrição materna, se voltou para a Thalia abandonou, né, foi muito desafiador e tudo, a Nara já voltou, todo o foco para o obstetrícia, né, também, depois que o Francisco nasceu, eu diminui bastante a questão de pré-natal, parto, e depois que o Paulo Augusto nasceu, eu decidi que eu não ia, né, trabalhar com obstetrícia, pelo menos enquanto eles estivessem pequenininhos, né? Talvez eu volte, né? É realmente muito apaixonante e a experiência de gestar, né? E de ter a experiência do parto também me deixa encantada. Atualmente eu me realizo na obstetrícia, né? Eu também trabalho no hospital público, então eu consigo ter esse gostinho aí. Mas decidi fazer obstetrícia durante esse período, né, da primeira infância deles, principalmente, para poder ficar um pouquinho mais, né? E graças a Deus e ao meu marido também, né? Tá ali agradecendo muito ao marido dela, também agradeço muito ao meu, que me dá condições de poder fazer essa escolha, né, de poder reduzir a minha carga de trabalho para poder ficar mais em casa. Perfeito. Acho que o áudio caiu. Isso, perfeito. É que estava só atrasado. Meninas, então, só lembrando, né, que a gente participa da mesma equipe. Queria E dizer saber se tem alguma pergunta, né, que eu tenho muito orgulho de estar com vocês, né? E ver assim que a gente é tão diferente, né? A gente é tão diferente, mas ao mesmo tempo a gente está há tanto tempo junto, bem, né? A gente, enfim, conseguindo levar todas as coisas da nossa vida pessoal, nosso trabalho bem, com as nossas diferenças e conseguindo também levar tanta coisa boa para as nossas pacientes, né? Porque apesar das diferenças, nosso objetivo maior, que é estar bem no nosso trabalho, estar bem com a nossa família, e isso, igual a gente falou, por mais que tenha as diferenças, no final é isso que importa. No final a gente sempre quer o bem, e por isso que a gente dá certo. Eu acho que essa no final diferença que somam, né? E a gente aprende com a experiência da outra, a dificuldade da outra, ou a forma como a outra lida com a mesma situação, enfim, isso tudo somatório. E é por isso que a gente se dá tão bem e estamos juntas há tanto tempo. Eu só vou fazer só um comentário, que teve uma pessoa que falou aqui, não é normal fazer uma live e não ter comentários, é porque teve uma pessoa aqui que fez, na verdade, um comentário dizendo o seguinte: eu já vi outra live com problema como a de vocês e quando desativou o comentário, funcionou. E realmente, quando eu desativei os comentários, a gente conseguiu ficar nós quatro, entendeu? Então, as perguntas que tinham acontecido até aquele horário que eu desativei, eu vi que a gente abordou tudo. E se por acaso alguém tiver ainda alguma pergunta, pode mandar pra gente, porque a gente compartilha com a Érica e a Érica vai respondendo, marcando a gente nos stories. E eu peço desculpas por ter desativado, mas foi por isso. Beleza. Tá bom? Tá ótimo. O som da Érica tá atrasado, eu acho, né? Perfeito, já tá dando o tempo aqui, já deve cortar, tá bom? Gente, obrigada, prazer, gente. Viu? Foi maravilhoso. Um beijo pra beijo vocês. enorme. Foi bom demais. Beijo. Tchau, tchau. Bom Tchau, domingo. tchau.